gestão passada, não foi realizado pelo atual prefeito. De acordo com o levantamento que a gente fez hoje, enquanto comissão, o prefeito convocou 27 pessoas, das quais 23 pessoas foram para ocupar desistências, pessoas que já haviam se convocado. Em 4 meses, né? 20 em pessoas 4 meses. Em 4 sim, meses. Sim, eu quero deixar, pontuar essa questão. Outra questão, ela levantou a questão da Lei 173, que o Procurador do Trabalho, doutor Rogério, já foi bem claro que entende, na visão dele, que a Lei 173 não veda convocações. Primeiro que a Lei 173 é muito específica, é muito clara em relação a convocações de cargos vagos. Não há o que se questionar nesse sentido, em vista que existe até parecer da Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação a isso. Posicionamento da senhora, né, doutora? E como eu falei, o próprio... Como eu falei, eu acho que todo mundo assistiu aqui, o próprio Procurador do Trabalho se manifestou nesse sentido, mas, além disso, eu também quero levantar a questão que o Procurador do Trabalho, ele fez essa manifestação nos autos da ação civil pública e, ao final, fez uma série de requerimentos. A juíza do trabalho, responsável pela ação civil pública, ela deferiu integralmente todos os requerimentos do Procurador do Trabalho, sem fazer nenhuma objeção às suas manifestações, que leva a crer, pelo menos, que ela está de acordo. Enfim, a doutora Raquel falou também em relação à questão orçamentária. A gente tem que levar em consideração também que, de acordo com o orçamento previsto, que eu acho que está aqui com o Rogério, ele pode mostrar, existe quase 4 milhões de reais destinados a pagamento de temporários. Então, assim, eu acho que existe um valor, que não sei como seriam os trâmites, como seria burocraticamente, mas que se existe esses 4 milhões para pagar temporários, não é possível que exista para começar pelo menos a pagar a grande parcela dos efetivos. Pagamento temporário para contratações temporárias, que não é o caso, né, doutora? A contratação dos aprovados em concurso são contratações permanentes. E a gente deve levar em consideração, no caso dos RPAs, eles estão recebendo, né? Então, eles estão sendo pagos, também há dinheiro para isso. A doutora falou que o direito subjetivo à convocação dos aprovados é somente daqueles que foram aprovados dentro do número de vagas do edital. Contudo, eu não estou aqui com o número da tese do STF, mas no STF existe uma jurisprudência consolidada, uma tese do STF falando que se durante a validade do concurso existem contratações temporárias, o direito dos aprovados fora do número de vagas previsto no edital se convola em direito subjetivo à nomeação. Também a posição da doutora, né? E a doutora, inclusive, entrou com um mandado de segurança contra o município e foi julgado improcedente, né? Pode deixar que eu vou falar sobre o meu mandado de segurança. Eu entrei sim com o meu mandado de segurança, acredito que tenha sido o único mandado de segurança que já foi julgado aqui no município. Só que eu quero deixar claro que na justiça nós temos... a audiência é para falar as questões de todo mundo. Mas ela levantou em consideração o mandado de segurança, eu só quero explicar. A gente está falando em nome... Tanto que a senhora foi instituída para representar uma comissão inteira. Eu só quero explicar uma questão, não vou falar do meu mandado de segurança. Vamos manter a linha, por favor. Eu só quero falar da justiça, não estou falando do mandado de segurança. Eu quero falar que a justiça possui instâncias. Eu entrei com mandado de segurança na primeira instância. Tem um prazo do recurso, eu vou entrar com apelação, e aí sim os desembargadores irão julgar, e talvez ele seja transitado em julgado, seja procedente ou não, mas não existe nenhuma decisão transitada em julgado. Ao contrário da ação civil pública, que já está em fase de execução, ou seja, na fase de conhecimento já houve o trânsito em julgado, né? A questão das irregularidades aqui é mais do que pacífica. Acho perfeita a fala da doutora Yasmin, e até aproveitando a citação mais uma vez da ação civil pública, eu queria propor, e aí eu vou pedir até a ajuda do colega, doutor Paulo Vitor, que é o aprovado em primeiro lugar no concurso público para advogado do município, pessoa que eu tenho tive um grande prazer. Que o concurso fossem sendo admitidas, além do número de vaga. Agora, eu acho que é um pouco contraditório, vocês falam que não consegue tocar o município sem RPA. Existe um concurso em vigência. Vocês, ao mesmo tempo, falam que não tem como vocês chamar o pessoal do concurso por questões financeiras, por questão de dotação orçamentária, e
pouco complicada, Raquel. Agora, você querer já criar um novo campo de discussão para uma coisa que já está praticamente definida, Não é eu o acho campo de discussão, é o campo, vai ser... eu imagino, estando a questão judicializada, é o único campo que nos resta. mais judicializada que está. É que essa audiência especial, Rogério, eu não sei se isso é uma questão, são audiências previstas para acontecer nos autos de execução. Raquel, Então, quando se chega a um ponto em que você, judicialmente, está executando algo em que ou não está sendo efetivo, ou a multa não está sendo adequada, ou o cumprimento de determinadas obrigações está impossível, está inviável, é feito a pedido das partes ao judiciário um pedido para essa audiência especial. essa audiência, É uma sugestão também. essa audiência especial tem que ser na Justiça do Trabalho. Senhores, me permitem, por favor. Boa tarde, doutora, tudo bem? Eu sou Rogério Guimarães, membro do Ministério Público do Trabalho, e aqui eu já antecipo sobre a questão da audiência especial, tá certo? Qualquer audiência que venha a ser trazida ou formulada, eu aqui, e como sou um procurador oficiante do processo judicial, eu já antecipo que deve ter especificamente, com claridade, os prazos e cronogramas especificados da nomeação e substituições do RPA. Tá? Então, assim, eu gostaria que isso ficasse muito claro de antemão. Tá? Eu gostaria de só pontuar mais duas observações. Rogério, eu concordo em gênero, número e grau contigo no aspecto sobre a questão das previsões orçamentárias. Há uma discussão de previsão de orçamento e substituição de mão de obra que, para mim, a questão inicial que deve ser discutida e que deve ser pautada é a obrigação de substituição de RPAs. A administração hoje, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, ela já aumenta o número de RPAs existentes. Mesmo diante desse quadro, essa figura anômala que eu tento insistir, ela me parece que está sendo utilizada pela municipalidade como posto de trabalho. E isso é inconstitucional. Não lutar e não substituir isso, para mim, é um ato inconstitucional, ilegal e além de tudo, imoral. Sobre a questão das questões, está pontuado sobre a existência da obrigação trazida, ela está constituída da seguinte forma: não admitir novos trabalhadores tratados como autônomos para execução de serviços subordinados e não habituais, sob multa diária de R$1.000 por cada trabalhador que venha a ser contratado irregularmente. No tocante sobre a previsão da lei que a doutora estabeleceu, eu gostaria só de pontuar como é que é o texto da lei, como é que ela estabelece sobre a criação, a vedação prevista e citada no artigo 8º, que ela fala, na hipótese do artigo, que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União dos Estados do Distrito Federal, municípios, afetos à calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, ficam proibidas até 31 de dezembro de 2021 de criar cargos de emprego e função que impliquem um aumento de despesa. Na verdade, a gente está querendo não um aumento da despesa, a gente está querendo a substituição da mão de obra irregularmente contratada. E assim, doutora, estabeleço aqui que seja clamado, eu clamo por esse pedido de um compromisso da municipalidade em mudar a realidade dessa situação que se construiu durante tantos anos. Eu insisto num pedido em que a impessoalidade seja preservada. E a impessoalidade se preserva na preservação do concurso público. Bom, então, são essas as minhas observações e reafirmo, se existir um pedido de audiência especial, evidentemente que o Ministério Público vai estar sempre disposto a trazer possíveis negociações, mas que sejam claros e específicos no cronograma. De antemão, eu já teria negado qualquer possibilidade se não tivesse sido bem claro nesse aspecto. Tá bom? Muito obrigado. Essa é realmente a intenção. Então vamos trabalhar para que a gente fique essa audiência e a gente consiga estabelecer prazos homologados pelo Poder Judiciário e a gente
possa dar efetividade ao termo de ajuste de conduta. Deixa eu Doutora, só... mas eu só coloco que os requerimentos formulados na última petição, da quais elas contam do aumento do número de RPAs, indicação de pessoas possivelmente irregularmente contratadas e verificação. A multa existente também para a questão do gestor público, elas permanecem existentes. Tá bom? É só uma coisinha, doutor Rogério. Em relação de dezembro agora ao mês corrente, houve uma redução de 30% do número de RPAs. Então, Mentira. acho que pode acontecer que pontualmente em alguma secretaria tenha tido um aumento, mas não considero que seja significativo, porque eu acho que, não sei se gira em torno de 2 ou 3, um remanejamento, mas que no total da contratação de RPA, de dezembro de 2020 para o atual mês de 2021, houve uma redução de 30%. Acho que até foi destacado pelo senhor em uma das manifestações nos autos. Foi pontuado, sim, eu não nego a existência e o empenho da redução. Mas aí, doutora, eu vou trazer um pontuado. A violação ao concurso público de uma pessoa, para mim, ela já é significativa. Então, se está sendo ferida a regra do concurso público para na verdade, eu acho que tem uma caracterização no direito difuso típico, porque a gente ofende todos os outros aprovados e todos aqueles outros que têm interesse em ingressar na administração pública de forma impessoal e com transparência no certame. Então, eu só pontuo sobre isso. Não nego que a administração tem colocado, até esclareço sobre a questão do ano passado, trouxe algumas divergências em relação até à própria comissão, porque eu fui para uma pessoa que pedia até a suspensão da multa, e eu até esclareci isso em relação a Yasmin na nossa audiência administrativa, cada um evidentemente preservando seus interesses e sua independência. Eu até coloquei sobre isso, que assim, a manifestação do Ministério Público em pedir que a multa não fosse cobrada e não fosse nomeada naquele período específico, e a gente tem um prazo para nomeação, né, que não fosse existir multa se não tivesse nomeação naquele período, um período principalmente inicial da pandemia, era que existia a própria preservação do candidato. O candidato teria que se viajar, o candidato teria que se expor, teria que recolher documentação, e esse período era um período muito preocupante. Hoje, ouvindo a nossa sociedade e reajustando a situação, acho que nós já estamos em outro perfil, até a possibilidade de cursos de uma outra maneira, de um outro formato, com preservação, inclusive como estamos fazendo aqui presente. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Doutor João Paulo, eu vou fazer o uso da palavra. Não é nem multar o município, nem ter alguma sanção sobre o município, e sim preservar aos concursados, aos aprovados, o patamar civilizatório mínimo que alguns doutrinadores trazem, né? Como Maurício Gordilho Delgado, Mauro Chiavi. O que é esse patamar civilizatório mínimo? O que a Constituição trouxe. O vínculo de emprego que a Constituição trouxe, certo? O TST, ele não entende que existe vínculo empregatício em órgão, seja municipal, estadual, federal, e pessoa que não seja por concurso público. Então não existe vínculo de emprego com o RPA, não existe vínculo de emprego com o contratado, e sim com o concursado. O TST entende dessa maneira. Então, a intenção do Ministério Público, a intenção de todos que estão aqui, não é onerar o município em nada, certo? Mas apenas garantir o que a Constituição trouxe, que é o concurso público, né? É uma garantia, é uma segurança que a nossa Constituição trouxe para o cidadão brasileiro. Então, eu gostaria aqui de manifestar, representando também a Ordem dos Advogados, que é a nossa 17ª subseção. Estou como presidente da OAB Jovem, e a OAB está de prontidão, não só nesse processo, mas em todos os processos judiciais ou extrajudiciais que envolvam o interesse da população, certo? E a minha fala é a mesma do Dr. Rogério. O Ministério Público vem zelando e vem lutando para garantir os direitos dos trabalhadores. Nessa situação,
concursados. O que o Ministério Público quer é apenas que todos querem, que os RPAs sejam extintos e substituídos pelo concursado. Não há mais nada. Mas a questão econômica, financeira, poxa, estamos em quantos... Por favor, alguém me atualiza no número de RPA que nós estamos aqui. 800? Campos estava para lá disso aí, que eu sei. 600? 680. 574. Vamos dizer que mandem embora, né, esses 574 profissionais autônomos, né, entre aspas, né, e chamem, vamos dizer, 250 concursos. Estaria infringindo tanto assim a economia? Metade. Vamos botar 300. E ainda é gente aberta do concurso. Então, apenas que o Ministério Público ele requer aí a substituição. Tira o RPA e põe o concursado. Nada mais é do que um direito daquele que prestou concurso público. Agradecido por ter a representação da minha classe aqui. Em relação à fala do próprio representante, do doutor, ele falou que a Constituição prevê que a única forma de acesso a cargos públicos é por meio de concurso público. E eu queria falar de uma especificidade. O cargo de procurador municipal, a Constituição prevê também que a representação judicial do ente público deve ser feita exclusivamente por procuradores municipais aprovados em concurso de provas e títulos. Infelizmente, não é o que acontece aqui. Hoje nós temos 3 procuradores efetivos, Dr. Ronaldo Borges de Abreu, Dr. Márcio e o Dr. Paulo Vitor. E além disso, nós temos pelo menos 5 advogados, alguns que nas listas de RPAs estão com a nomenclatura de assessoria jurídica especializada, mas não são meros assessores jurídicos, tendo em vista que assinam petições judiciais representando o município. A atividade de advogado de representação judicial do ente público é privativa de advogado. Então, assim, mais uma vez, eu me sinto como advogada, como aprovada para o cargo de advogada. Fui aprovada em 4º lugar, estou na 3ª da lista para ser convocada. Me sinto completamente injustiçada, vendo que existem pelo menos 5 advogados irregulares, ilegais, e dentre eles, inclusive, alguns que nem sequer foram aprovados no concurso público. Eles não fizeram o mínimo para estar na lista de classificação, eles foram eliminados. Enquanto eu, a Jéssica e a Isabela estamos aqui aguardando há mais de um ano a nossa convocação. E agora, falando sobre a questão que a doutora Raquel trouxe, da possibilidade de fazer uma reunião com a juíza do TRT, enfim, abrir uma comissão sobre isso, eu acho que a gente poderia pontuar 2 questões. Existem questões controversas do concurso e existem questões incontroversas. A questão da necessidade de convocação para ocupação de cargos vagos, ela é totalmente incontroversa. Eu peço até se a doutora Raquel, se alguém tiver alguma controvérsia judiciária a respeito da possibilidade de convocar aprovados para ocupar cargos vagos durante a vigência da Lei 173 até o final de 2021, que apresente, porque não há. É totalmente... Doutora, eu não vou iniciar uma discussão jurídica com a senhora, e é que nem eu canto para isso. A gente está aqui para resolver o É arrogante, a chefe de gabinete é arrogante, gente. Resolução do problema. Tudo bem, o que eu quero dizer... A proposição da criação de uma comissão é para a gente tentar sentar com pessoas, capacidades e técnicas dentro de cada sua área, pessoas de... Ela é grosseira, gente. Pessoas especializadas arrogante. em levantamento em relação à lotação, e não simplesmente pessoas que desconhecem o problema e coloca, coagindo, como o Rogério disse, que queira resolver o problema com a faca no pescoço. Doutora, a gente não vai discutir judicialmente. Essa palavra, com todo respeito, Raquel, vocês estão aí há 4 meses, como você diz, para resolver. Tá? Vocês têm 500 RPAs. Será que vocês não conseguiram ninguém para, no mínimo, fazer esse levantamento de vaga? O prefeito, em janeiro, baixou um decreto de um recadastramento. Deu 30 dias para apresentar a solução do recadastramento. Vocês apresentaram? Vocês têm aqui o representante jurídico. Vocês querem vir para uma discussão em falar que não, de repente vai ter uma questão da responsabilidade fiscal, mas vocês não trazem para cá, por exemplo, quanto é que está o gasto com o pessoal? Quanto é que está o gasto com o pessoal hoje? Da última vez que eu vi estava em 34%. 34%. Então, se você pode trabalhar até o potencial de 51%, peraí, cara, tem alguma coisa de errado
chegar aqui e de falar que não pode fazer sem apresentar uma justificativa, nós ouvimos o tempo até a hora que eu desmascarei o prefeito. Essa é a verdade. Até a hora que eu desmascarei numa reunião com professores, que ele insistia em dizer que não podia, Josimar, ele não queria dar posse àquelas professoras. Porque eu mostrei a ele, eu desmenti ele numa reunião que você não estava, Josimar. O quê? Josimar, eu mostrei a ele, prefeito, faz o seguinte, o senhor quer se agarrar ao artigo 8, o senhor quer agarrar o artigo 8º da 173, então faz favor, o senhor lê o inciso 4º e o 5º, que fala que pode sim a contratação para suprir vacância. Foi aí que mudou o entendimento, porque foi desmascarado. Agora eu não admito que a representante do Executivo venha aqui dizer que nós não somos capacitados de estar debatendo. Não, Rogério, eu não falei isso, Rogério. Falou. Eu disse então, o tudo seguinte, bem. foi contratada uma empresa para fazer o plano de lotação. Eu não tenho capacidade técnica para fazer um plano de lotação. A Secretaria de Administração não tem competência para fazer um planejamento de um plano de lotação. Mas já está sendo usado. Foi contratada uma empresa. Peraí, Raquel. Doutora, perdão, me permita interromper. Como é que se não existe a capacidade técnica para estabelecer um plano de lotação e existe a capacidade técnica para ter um RPA em lotação? É isso que para mim essa informação. Eu respeito É porque o RPA é a capacidade política dos vereadores, doutor procurador. É a cachorrada desse governo. Isso. Mas existe o RPA e ele está lá. É justamente isso que eu ia falar. Não é um contrassenso essa informação? E aqui eu estou sendo muito respeitoso, eu entendo a intenção do município em trazer isso com um pouco mais de profissionalismo, mas existem hoje cargos ocupados por pessoas inconstitucionalmente. E existem hoje pessoas aprovadas em concurso público que esperam uma nomeação. Então, quando existe a possibilidade de uma contratação, agora vamos estabelecer uma contratação para saber as cargas de lotação, para depois estabelecer a possibilidade da posse, e a pessoa que está exercendo o cargo lá, neste momento, de uma forma indevida e flagrantemente inconstitucional. Se a gente está estabelecendo não é um contrassenso, e outro, e eu estou trazendo isso respeitosamente para a doutora, não é um contrassenso essa informação? Rogério, hoje eu tenho contratações de RPA para suprir necessidade temporária. Então, eu não sei, quando vocês me trazem... Mentirosa! Quando a Secretaria Tem um batalhão de RPA trabalhando em atividade permanente. 174 RPAs, é preciso fazer um levantamento de qual é o quantitativo desses RPAs que está suprindo necessidade temporária do Covid. E qual o quantitativo desse RPA é para suprir necessidade permanente, que pode ser substituído, que deverá, constitucionalmente, legalmente, ser substituído por concurso público. O impacto financeiro... A atividade temporária é processo seletivo, doutora, não é RPA, não. Não é igual ao... Tá querendo dar verniz de legalidade no RPA, doutora. Empregado público aqui, né, na administração. Um empregado público, ele não tem o mesmo custo individualmente de um RPA. Então eu não troco 6... Não pode ter o mesmo custo, porque a gente está tendo um trabalhador extra, 13º, não tem nenhum direito para assegurar desse trabalhador em que pese flagrantemente subordinado. Eu entendo a necessidade da discussão sobre a questão que sejam temporários, o que seja de fato um temporário, né, que venha existir a previsão constitucional. Mas quando a gente tem isso como uma regra na administração, isso é preocupante. E a gente tem que encontrar uma solução para isso. Isso atualmente não é uma regra. Assim, não, a administração hoje não está ocupando somente vagas permanentes com RPA. Se você me permite. Né? E aí o que acontece? Essas vagas, esse impacto financeiro, se a gente não fizer o estudo desse impacto financeiro, e até a gente já se comprometeu a fazer isso dentro de um prazo a ser fixado,